Eu estava essa semana fazendo minhas meditações e meditando na palavra, eu encontrei a carta de Pedro e quanto amor eu encontrei nessa carta. Quando a gente lê o texto parece uma coisa meia sombria, não é? Mas quando você penetra na revelação da letra e você extrai dela aquilo que é o âmago da visão profética de Deus para os últimos dias, isso nos traz uma alegria tão grande. Eu fiquei tão alegre com esse texto, e eu gostaria que você também ficasse alegre com esse texto, porque ele é muito importante. 1 Pedro capítulo 4, eu queria que você abrisse sua Bíblia e que você lesse comigo. 1 Pedro capítulo 4, eu não sei se a nossa mídia está disponível para colocar na tela, mas a Bíblia King James 16:11 é a Bíblia que eu tenho indicado para vocês. Ela chegou, não sei se foi uma carreta com umas 200.000 Bíblias ou se foram 5. Então corre rápido, fininha, King James 16:11. Eu gosto muito dessa Bíblia. E olha, mamães, vocês estão aniversariando hoje, não é? É o dia de vocês. Eu acho que os maridos podiam comprar para suas esposas esse livro chamado Pedras Preciosas do Grego. É do nosso irmão Rick Renner. Uma bênção para elas meditarem. Para você também. Amém? Se você puder, faz isso. É um bom presente, com certeza. Se bem que elas querem alguma coisa a mais. Elas querem Vivara e etc, entendeu? Eu entendo sobre isso um pouco. Amém. Bom, 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 ao 19, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, quando você lê isso aqui, diz: meu Deus, que coisa linda é essa que o pastor viu, que amor é esse que o pastor viu, mas vai até o final. Pelo contrário, ele diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros, ou de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Irmãos, que coisa linda esse texto. O amor de Deus em advertência, exortativa, corretiva, com direções, instruções e correções, para nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos viver alienados aos fatos que acontecem. Não podemos também ficar bisbilhotando coisas, mas existem coisas que estão acontecendo e que são importantes para o nosso tempo, importantes para a igreja, porque a promessa da igreja não será tirada, não obstante a Bíblia dizer que o juízo começa pela casa de Deus. Por que pela casa de Deus? Porque o apóstolo Paulo, ele vislumbrou a forma como Deus deseja encontrar-se com a sua noiva, sem ruga, sem mácula, né? Santa, gloriosa. Essa é a forma que Jesus quer encontrar a igreja. E eu acredito, sem fazer nenhum julgamento, que nós, como igreja, ainda não estamos nesse patamar que a Bíblia nos ensina. Em vários quesitos, na adoração,
no louvor, na consagração, na santificação, na vida plena com relação ao Evangelho, a tudo que nós temos que fazer com relação ao mundo, a luz que temos que fazer brilhar, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra, a Bíblia diz. Então há muitas coisas que a palavra de Deus tem nos ensinado para os últimos dias, e eu fico maravilhado quando leio um texto como esse, porque ele me traz uma advertência. Se o juízo começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então nós temos uma obrigação de rapidamente correr para ter esse nível de vida tão constante e consistente em Deus, de que possamos ser de fato, de verdade, essa luz que brilha em meio às trevas. Se todas as coisas, irmãos, visíveis e invisíveis estão se alinhando nesse tempo que nós estamos vivendo, nós também como igreja nós devemos nos alinhar em Deus, né? Procurarmos buscar em Deus as coisas que estão por vir. É possível ver isso, é possível ter os insights de coisas. Você lembra dia 31 de dezembro, se você estava aqui, né? Eu, pelo Espírito, falei de todas essas coisas que você está vendo aqui agora. Então, para você, pelo menos dessa igreja, ou pessoas que ouviram pela internet o que nós falamos, não existe nenhuma novidade. De fato, nós deveríamos estarmos prontos. Essa semana eu mandei uma foto para o Dr. Wilson, né? Em alguns países, o sol azul. Irmãos, eu não estou tão velho como o apóstolo João, nem estou na ilha de Pátimos, mas estou velho. E Deus me mostrou isso naquela semana última de dezembro, um sol jogando luzes azul pelo mundo. Aconteceu. Eu disse que nós viveríamos um ano que nunca tivemos tantas catástrofes como a que nós vamos ver nesse ano. Aí você diz assim: puxa, pastor, você é um profeta do caos. Então Pedro também era um profeta do caos, quando ele está dizendo o juízo vai começar pela casa de Deus. Não é uma questão de caos, é uma questão da vida em abundância que Jesus veio para que nós tenhamos, mas precisamos vivenciar aquilo que a palavra tem nos ensinado. Então eu vejo o que é nisso aqui? O amor de Deus. Porque se eu estou um pouco longe daquilo que eu tenho dito para as pessoas dizem assim: pastor, eu não vou para a igreja porque a igreja é longe, eu quero uma igreja perto de casa. Eu digo assim: meu irmão e minha irmã, não procure igreja perto de casa, procure igreja perto da Bíblia, da palavra. Porque hoje, infelizmente, todo lugar não serve. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas Jesus não conquistou na cruz a sua Ferrari. Jesus não conquistou na cruz a sua casa própria. Jesus não conquistou na cruz o seu iate. Ele não conquistou essas coisas. Essas coisas, nós temos direito de adquiri-las, porque nos foi dada a habilidade e a potencialidade do trabalho, da inteligência, do buscar, do realizar. Isso nos foi dado. Ele disse: crescei e multiplicai. Então essa possibilidade já está dentro de nós. Mas as coisas que Jesus conquistou na cruz é bem diferente dessas coisas, e nós temos misturado, e temos que ter cuidado para não invertermos os papéis. Amém? Então você tem direito a ter sua Ferrari, sua Ferrari. Você tem direito a ter o seu avião. Eu, pelo menos no momento, eu não quero um avião, eu quero um amigo que tenha, porque eu vou viajar nele, não pago nada. É melhor ser amigo de quem tem avião do que ter um, porque a despesa é muito alta. Aleluia. Diga: Deus é bom em todo tempo. Então, irmãos, precisamos alinhar nossa vida. Então, se você anda meio cabisbaixo, meio frio, de longe, né? Há pessoas que estão vivendo como Pedro. Andaram com Jesus. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, vendo sinais, milagres, prodígios, maravilhas. De repente Pedro está procurando uma fogueira humana para se aquecer, porque aquele fogo que ele recebeu naqueles 3 anos e meio tinha sido apagado.
E agora ele está procurando alguma coisa para se aquecer. Então procura ali, procura acolá. Não vai te aquecer. É momentâneo. Porque só tem uma coisa que nos aquece, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é a nossa vida de comunhão diária com Deus, é a nossa vida de jejum. Alguém me perguntou semana passada: pastor, como é que o senhor consegue jejuar só com água e fazendo academia todos os dias 1 hora e caminhando meia hora? E eu disse: simples. Como simples? Simples. Porque quando eu vou jejuar, a primeira coisa que eu faço, eu digo assim: Senhor, a tua presença é o meu alimento. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, sem água e sem pão. Não faça isso se você não tem uma direção do Espírito. Comece com 3 dias, comece com 5, vá para 7, vá para 8. Mas se você estiver na presença de Deus, na presença da palavra, ela vai ser teu alimento. Você não vai ficar triste, cabisbaixo. São coisas que nós temos que fazer, e são práticas que nós temos esquecido, que os nossos pais, os nossos antepassados faziam isso corriqueiramente. Eu disse aqui uma certa vez a vocês que os muçulmanos, quando chega o Ramadã, é uma festa. Qual é a festa, pastor? Ficar sem comer. É uma festa, ele faz uma festa. A gente não, só faz festa com comida. Não é assim, não? Vai ter uma churrascada na casa do pastor Felipe. Corre todo mundo. O homem sabe fazer churrasco, não é brincadeira. Só não sabe fazer peixe na chapa, o resto ele sabe fazer tudo. Aleluia. Diga: Deus é bom em todo tempo. Então, queridos, vamos prestar atenção. Por onde Deus gostaria de começar esses alinhamentos? Eu acredito que pela nossa família. Pela família. Por quê? Toda família tem um sacerdote, tem um profeta, tem um provedor e um protetor. O sacerdote na família é aquele que se tornará um intercessor pela esposa, pelos filhos, por sua casa, por seus negócios. Ele é o intercessor. Ele é aquele que apresenta a sua família a Deus. Eu faço isso todos os dias. Ontem, antes de dormir, eu fui lá para a minha varanda e comecei a interceder pela irmã Eliane, por Ravi, por Gabriela, pela nossa casa, pelos nossos bens, pelas coisas que nós temos, intercedendo. Acordei hoje, fiz a mesma coisa. Depois das intercessões, eu disse: Senhor, eu preciso que você me abençoe extraordinariamente nesse dia, que a sua boa mão esteja comigo, que tu me livres do mal, que tu alargues as minhas fronteiras e que me livre das aflições, não obstante no mundo tê-las, mas eu posso orar pedindo que Ele me ajude. Quantos de nós será que nessa manhã acordamos e a primeira coisa que nós fizemos foi dar uma atenção para o Espírito Santo de Deus? Estamos vivendo tempos diferentes. A gente vai lá no Instagram e vai ver as últimas novidades. As pessoas se reuniam em Atenas, para as últimas novidades. E Paulo era catedrático em trazer as últimas novidades da palavra para eles. É a mesma coisa que nós temos que fazer, colocar na nossa vida. Se você está um pouco longe desse fogo que realmente aquece e que te faz bem, que te faz feliz, volte para perto desse fogo. A palavra vai te dar esse fogo. Fique certo disso. Amém? Não somente o sacerdote, mas o homem da casa, os homens, eu estou falando dos homens, ele também é o profeta da casa. Ele é aquele que tem que estar em comunhão com Deus constantemente para receber a palavra de Deus e comunicar à sua família, direcionar o que precisa ser feito,
Eu sei que todos os homens têm uma vontade perto deles, não é? E às vezes a nossa vontade não permite que a gente faça certas coisas, mas a gente é o cabeça, a gente é o governante da casa, então se estivermos em oração, elas serão convencidas. Não é com brabeza, não é com pancada, não é com nada disso. Precisamos ser o profeta da casa. Alguém diz, o profeta da casa não opera milagre. Vamos quebrar esse tabu. O profeta de casa opera milagres, sim. Depende de como esse profeta vive. É diferente. Amém? Então ele se torna um discipulador e um doutrinador da família. Se tem um cidadão na terra que não pode reclamar, chama-se Ravi, meu filho, porque desde pequenininho que a gente sentava para ler texto bíblico com ele, para explicar, pedir para ele explicar também os textos bíblicos. Fazia isso também com Dona Eliana. Sentávamos os três, éramos três somente, agora somos 4. Cada um lia um versículo e a gente conversava sobre aquilo. Então foi bem doutrinado. E é isso que nós temos que fazer em família. Porque hoje nós nos acostumamos a chegar na igreja e dar a Bíblia para os nossos filhos. Então, filho, vá ver os filmezinhos. A Bíblia dos nossos filhos é o celular hoje. Eu me lembro lá na Padre Garcia Velho, um certo dia eu estava ministrando, e de repente sobe um diácono, sobe outro diácono, sobe uma pessoa e sobe outra, e o povo não desce. Eu digo, meu Deus, ou o povo não está gostando da palavra que eu estou pregando, ou está acontecendo alguma coisa lá em cima. E eu, irmão, parei um pouco e subi. Quando cheguei lá, era um monte de adulto, um em cima do outro, e as crianças orando em línguas e bunda na mão, cai todo mundo. Irmãos, esse tempo precisa voltar. Nossos filhos são adoradores. Onde estão nossos filhos? Pastor, deixei eles em casa, porque você sabe, não é? A semana inteira os bichinhos acordam cedo e tal. Cuidado, cuidado, muito cuidado. É uma canção antiga. Porque a gente pode estar colocando os nossos filhos em situação difícil. Porque quando você está na igreja que ele está em casa, você não sabe o que é que ele está vendo, não. Alô? Vocês estão aqui ou já foram para casa? É sério, não é? Então, o profeta de casa, ele recebe as instruções e precisa dar essas instruções, mas a gente precisa ter os filhos perto. Eu me lembro, eu era motorista do apóstolo Guto, lá no início. Ia levar ele para pregar nas igrejas. Ele ia do meu lado, a esposa no banco traseiro, com a maiorzinha, que era a Luísa, e a outra, novinha, dormindo no porta-mala. Todo mundo ia para a igreja. Eu não quero desconsiderar a modernidade. Mas hoje não, pastor, eu não posso ir para a igreja porque ele tem que dormir tal hora. Não posso ir para a igreja porque o almoço tem que ser tal hora. Não posso isso, não posso aquilo, por isso, por aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Aí depois a gente vai procurar os filhos onde eles estão. Se aqueles que a gente colocou no chão aqui juntos, comeu, como chama? Eu esqueci o nome agora. Como? A cacetazinha aqui, é o arroz com feijão amassado, com a gordurinha de porco, no chão, todo mundo comendo. Se a gente doutrinou eles ali, e os camaradas, quando entalam o pescoço, vão-se embora? Imagine esses que a gente está dando toda a regalia. Muito sério. Temos que pensar. É um alinhamento que tem que existir. Nós temos que ter cuidado. Amém? Olha, a Bíblia diz que pela fé Noé, ele era o governante da sua casa, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ele foi divinamente inspirado por Deus por acontecimentos que viriam. E nós maridos, principalmente maridos, nós temos que ter uma vida tão íntegra com Deus, tão envolvido com Deus, que nós temos que receber as coisas antes que elas aconteçam. Para quê?
para preservar a família. Como vamos preservar a família? Bem, no dia 31 eu falei sobre as coisas que iriam acontecer. Mas ontem, sem querer, eu estava vendo um noticiário, porque eu não fico alheio também às coisas, e eu estava vendo um noticiário. O noticiário dizia, eu não tinha visto isso, que em 2022, em plena pandemia, o Rio Grande do Sul foi alertado de uma possibilidade de uma inundação geral. E eu pergunto o que foi feito? Nada. Agora você imagina, isso é algo da meteorologia. Agora imagina Deus, que foi quem criou todas as coisas, sinalizando para os seus profetas nos últimos dias dos fatos que estão para se suceder, e nós não atentarmos e vivermos a vida como se nada estivesse acontecendo. A Bíblia diz que seremos pegos de surpresa sem que haja cura. Então nós temos que nos antenar. É a palavra moderna, né? Ficar antenado com a voz do Espírito, com aquilo que as profecias bíblicas falam. Eu gosto muito dos profetas, eu tenho essa unção, eu admiro e honro. Eu honro a unção, eu honro o nome, eu honro o sangue, eu honro a palavra. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu gosto muito quando os profetas levantam e eles vaticinam os cuidados que nós temos que ter com o caminho que nós temos que andar, com as coisas que estão para se suceder. Mas esse tipo de profecia não é o tipo de profecia que nós queremos ouvir hoje, irmãos. A profecia mais comum hoje é assim: o Senhor está dizendo que vai te dar uma casa, o Senhor está dizendo que vai te dar um carro, o Senhor está dizendo que você vai encher de dinheiro, vai te dar um iate. Irmãos, isso é gostoso para os ouvidos. É bom. Mas é muito melhor quando o Senhor diz assim: cuidado com o nível de vida que você está andando, com as associações que você está fazendo, com as coisas que você tem pleiteado. Tenha cuidado, porque se você não andar correto nelas, aí você não terá sua casa, não terá como ter o seu carro, não terá como ter uma vida plena, uma vida boa. Então, se você quiser me ouvir no que eu estou dizendo, vai comer o melhor da terra, mas se você não me ouvir, vai ficar toda a vida pensando bobagem, e essas coisas não vão acontecer, porque precisa do nosso trabalho, precisa da nossa fé, precisamos interagir com aquilo que a palavra de Deus diz. A maior fonte de prosperidade é o trabalho. Agora, eu sei que tem os extras de Deus, de repente Deus pode mandar um extra. Pode, eu já recebi vários, e ainda vou receber muitos, mas o meu foco é naquilo que Deus está falando para os próximos dias, porque eu vou andar nos próximos dias, eu vou estar vivo até os meus 98 anos, para caminhar nesses caminhos que Deus vai me mostrar, e eu preciso ver as pedras que nele existem, para que eu não tenha que pisar em falso. Você está aqui ainda? Então é muito importante observarmos o que Pedro está dizendo. O juízo vai começar pela casa de Deus. Agora, a Bíblia diz também que nós temos que ser o nosso provedor, o provedor da casa. Não podemos deixar faltar absolutamente nada na nossa casa. Nós somos os provedores e somos também os protetores. Os protetores são aqueles que ficam no meio de um problema que está acontecendo entre nós e a família. Você fica lá no meio para cuidar, né? Há alguns dias atrás eu vi o pastor Maércio, né, feito um leão educado, indo para o colégio porque fizeram uma coisa lá com o filho dele. Foi, e ele foi no colégio, juntou todo mundo educadamente, rugiu lá assim, uau, mas rugiu, porque ele é educado. É como aquela história que o pastor Bando contava, não sei se você conhece, né? Como tinha um cachorro bravo, mas bonito, e os vizinhos chateados, porque o cachorro latia de noite. Aí o pastor disse que o rapaz chegou assim para o cachorro, fez pss, uau, uau.
Aí o cachorro andava pelo meio da casa. Uau, 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 uau. Sabe, tem hora que você tem que rugir muitas vezes para dentro, com educação, com tranquilidade, para resolver as situações. Mas você é o protetor. Não precisa violência nem força. Você é o protetor. Amém? Você é aquele que defende a sua família. Agora, o que é preciso fazer para que essa mudança radical que nós estamos fazendo aconteça? Criar hábitos. Quando nós criamos hábitos sólidos, as mudanças começam a acontecer. E essa construção, querido, de hábitos, ela começa através dos princípios da palavra de Deus. É através dos princípios. Quando olhamos os princípios, nós começamos a criar hábitos para a nossa mente. Hábitos que construam uma mentalidade de acordo com a mentalidade de Deus. Não com a nossa própria mente, com o nosso pensamento, com os nossos achismos. Não, com aquilo que Deus pensa. Construir hábitos de acordo com aquilo que Deus tem na sua mente. E é assim que você vai fazer. Eu vejo as pessoas no Instagram, se você tiver um pensamento negativo, aí o pensamento negativo vem, você diz, cancela, 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 cancela. É os ensinamentos do coach hoje, etc. Coisa. Irmão, você só melhora a sua mente pensando o que a palavra de Deus pensa. Eu tenho que saber quem eu sou, o que eu tenho de direito, o que eu posso fazer. E eu coloco isso na minha mente, eu começo a orar. Eu estou na minha caminhada diária, todos os dias depois da academia, só pensando, Senhor, dias melhores virão, não para o mundo, mas para mim, porque eu não sou mais do mundo. Agora, se eu ficar feito crente São Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, aí vai ser ruim para mim também. Me desculpe, os Raimundos da igreja, não é com você que eu estou falando. Ok? Então eu não posso ficar cocheando entre dois pensamentos, eu tenho que tomar uma posição. Eu tenho que tomar uma posição de vida. Você precisa tomar uma posição. Não fica. Eu brinco com o meu personal trainer, né? Porque ele não é crente. Mas eu estou tentando evangelizar ele. Aí eu conto uma história para ele. Tinha um camarada em cima do muro e tinha um grupo desse lado. Venha, aqui é bom. Venha, venha. Aí do outro lado só tinha um camarada lá, calado. Ele fica olhando para mim, o personal. Aí o rapaz estava em cima do muro e disse assim, por que você não me chama? Ele disse, porque o muro já é meu. Você já está na minha propriedade. Aí ele ri. Eu digo, rapaz, não fique em cima do muro, pula. Mas é uma forma de evangelizar. Você sabia disso? Porque tem pessoas dentro da igreja que estão assim, em cima do muro. Eles são, mas não são. E eu te digo, esse alinhamento que precisamos fazer, criando hábitos mentais diferentes, como a palavra de Deus nos ensina. Como é que ele vai acontecer? Hábitos que construam o templo do Espírito, o corpo. O exercício é um deles, mas o jejum também. A alimentação é bênção, ficar sem ela também. São hábitos para o nosso corpo, para que fiquemos saudáveis no corpo. Nós não precisamos ficar doentes para depois estar buscando a cura. A cura já nos foi dada, mas é melhor não ficar doente. Então precisamos aqui criar hábitos para o nosso corpo. Amém? Você está aqui? Pastor, mas eu gosto tanto daquele doce. Senhor, eu sei, eu também gosto. Mas tem hora que você tem que se privar, porque tem uma série de dificuldades que ele traz. Sim ou não, doutora Rafaela? É assim ou não é? É assim, eu sei. E eu sou médico desde que nasci. Aliás, eu passei agora uma dieta para Miguel e ele já perdeu 10 quilos. Ali no meu consultório. Aleluia. E se você quiser perder, eu também te dou. De graça. Não vou, pastor, eu quero pagar. Então vai pagar um médico, não tem problema nenhum. Hábito que construa os nossos negócios. Hábito para a construção de negócios. Dízimos, ofertas. Porque quem planta, colhe. São hábitos que nós temos que fazer. E hábitos que construam relacionamentos. São hábitos que nós construímos. Irmãos, a boa vida
ela é um processo. Ninguém tem boa vida sem construir um processo de vida, estabelecer metas. Não vai ter boa vida. O profeta Isaías disse o seguinte, no capítulo 1, versículo 18 a 20: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isso é o alinhamento, tirar o pecado. Aí ele diz, se quiserdes, e me ouvirdes no que eu estou dizendo aqui, que a gente pega só esse versículo, né? Se quiserdes me ouvirdes, comereis melhor. Não, mas tem algo antes, como tem algo depois. Se você fizer isso, se você quiser me ouvir, ele diz, você vai comer o melhor dessa terra. Porque como eu disse, para o mundo, não espere nada bom, irmão. Não se iluda, não tem nada bom no mundo. Você viu agora o show da Madonna? Foi um prato cheio para o lesbianismo e para o homossexualismo. Um prato cheio. Isso é o mundo. E ele vai ficar cada vez pior. Se nós não atentarmos que nós precisamos de uma mudança radical, porque nós não somos mais do mundo. Então Deus não quer que a gente compartilhe daquilo que o mundo faz. Diga, Deus é bom. A semana passada, eu ministrando aqui, eu quero recapitular isso, porque eu acho que vai ser importante. Eu falei algo sobre Moisés, e eu quero ampliar isso nessa manhã. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Aqui é o âmago da mensagem. Por que ele não entrou na terra prometida? Será que foi simplesmente porque ele, ao invés de falar a rocha na segunda vez, ele bateu na rocha? Será que foi simplesmente isso? Não, Moisés bateu na rocha quando não era para falar, então Deus não gostou e disse, você não entra mais na terra. Irmão, não é assim. Não é assim. Eu vou te dizer que não é assim. Irmãos, seria de grande relevância o simples fato da obediência, simplesmente isso. Mas tem muito mais além disso. O que era que tinha de mais? Eram as direções que Deus dava a Moisés, visando o amanhã do povo. Preste atenção nisso. Por que Deus levanta um profeta na plataforma? Para te falar coisas como eu estou te falando nessa manhã de alinhamento na vida. Porque Deus já está vendo o amanhã na sua vida. E Deus está me usando para te ajudar no teu amanhã. Para que você não chegue lá com a viseira nos olhos. Você esteja com a mente sã, com o corpo sã, aberto, sabendo os fatos. E andando em paz. Não é para andar assim, ai meu Deus, agora vai ser amanhã. Não. É para andar em paz. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo diz uma coisa extraordinária. Eles, irmãos, vocês sabem que o dia do Senhor vem como ladrão na noite, né? Como a gente canta isso, como ladrão por la noite, a gente canta essas canções, etc, etc. Mas deixa eu dizer uma coisa, sabe o que é que a Bíblia diz para a igreja? Sabemos que acontecerá a vinda do Senhor como ladrão na noite. Aí diz assim, mas, vírgula, para vós outros, que não viveis em trevas, aquele dia não vos pegará de surpresa. O que Deus está dizendo? Alguma coisa acontecerá quando estiver prestes a essa descida. Sabe? É como se você estivesse sentindo o cheiro da terra quando a chuva está se preparando. Tem algo no ar. Aí você está preparado. Aquele não vai te pegar de surpresa. Eu não estou dizendo o dia que o Senhor vem, mas eu estou te dizendo que o arrebatamento não vai nos pegar de surpresa. Por quê? Porque nós não estamos em trevas, nós estamos na luz. Está escrito em Tessalonicenses, é só você olhar. Não é heresia o que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa que é bíblica. Bendito seja o nome do Senhor. Então Moisés não era simplesmente bater em pedra. Eram direções que apontavam profeticamente para o futuro. E o próprio Moisés entendia isso, porque ele mesmo disse assim, o Senhor vos levantará um profeta semelhante a mim.
Semelhante é da mesma forma, do mesmo modo, falando as mesmas coisas. Ele diz, a ele eu vi. Moisés tinha noção. Paulo disse, os profetas e Moisés anunciaram o dia. Então Moisés sabia, mas em um momento onde ele ficou desligado do profético de Deus para as coisas que iriam acontecer, ele bate na rocha. Aí para você dizer assim, pronto, bateu na rocha, desobedeceu. Não é só isso. Não é só isso. Tem muito mais coisa envolvida nisso. Havia um caráter profético não só para coisas pontuais, momentâneas do povo. Havia um caráter profético de uma dimensão muito maior, que Moisés devia ter levado em consideração, porque ele estava cuidando de um povo. Não era apenas ele, era o povo que Deus colocou na mão dele. E ele se encontra com essa rocha 2 vezes. E a primeira vez o comando profético era que ele batesse na rocha. Agora examina isso. A primeira vez que Jesus na terra veio e foi crucificado, bateram nele, tiraram o sangue dele, a água saiu do lado, mas pessoas saciaram sua sede com esse sacrifício dele. Mas quando Jesus vier a segunda vez, ninguém vai bater na rocha, ninguém vai ferir a rocha. O que Deus estava dizendo para Moisés era, Moisés, exatamente isso, Moisés, o que você está fazendo é profético, você está dizendo que o meu filho veio a primeira vez e ele foi ferido, bata para o povo ver que a rocha ferida dá vida. Mas na segunda vez, Moisés, não bata na rocha, porque agora ele vem de uma forma diferente, ele vem para buscar um povo, santifique o povo, não bata na rocha, porque ninguém pode ferir mais ele fere. Então o desígnio profético de Deus foi maquiado pela ação de Moisés. E eu te pergunto, essa figura profética tão importante, será que nós não temos que ter também um cuidado nesse tempo que nós estamos vendo e com as ações proféticas da igreja e com aquilo que a palavra profética está dizendo, com aquilo que os profetas de Deus, verdadeiramente profetas, estão se levantando e falando de um tempo? Será que nós não temos que atentar e ficarmos ligados para não sairmos nem para a direita nem para a esquerda, mas continuarmos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé? Quantos de nós estamos vivendo uma vida profeticamente falando, de acordo com o que a palavra está dizendo? Talvez estejamos vivendo como crente, simplesmente como crente, mas tem algo profético. Por isso que eu tenho falado, todos nós temos um senso profético de destino. Enquanto você não descobre o seu senso profético de destino, você não vai a lugar nenhum, porque você não sabe para onde está indo. Mas quando você descobre qual é o caminho que você vai trilhar, olha para Jesus. Olha como é que Jesus fazia. Como está escrito. Como disse o profeta tal. Era assim que Jesus andava. Ele andava em cima de uma linha profética do que estava escrito. Irmãos, pelo amor de Deus, nós temos que andar em cima dessa linha profética. Ela está escrita, nós não temos que inventar absolutamente nada. É andar em cima dessa linha profética e nós vamos chegar no alvo. Simplesmente isso. Mas não podemos viver desapercebidos. É bom vir na igreja, gostoso demais. Está aqui sentado, o carpete é gostoso, a cadeira é boa, e a igreja nem está terminada ainda. Imagina quando estiver pronta. Isso é maravilhoso. Mas, irmão, o melhor de tudo isso aqui é você estar ouvindo o que você está ouvindo, alinhar a sua vida, andar profeticamente na palavra e ver sua vida sendo um sucesso. Amém. Mas se o mundo está desapercebido porque não tem a palavra, nós que temos a palavra não podemos andar desapercebidos. Não podemos andar desapercebidos, porque os dias são difíceis. Não coloque na sua cacholinha que o mundo vai melhorar. Não. O mundo não. A igreja é luz, a igreja é sal, existe um escape para ela, porque é prometido pela palavra, é profético. Se você estiver como igreja verdadeiramente, vivendo a palavra, vivendo os princípios de Deus, há escape. Amém. Aleluia. No momento crucial,
um anjo chega e pega no teu braço e te leva para algum lugar. Isso já aconteceu no passado, já aconteceu no presente e vai acontecer no futuro. Nós temos proteção dada, porque foi dada à igreja. As portas do inferno não prevalecem contra você. Então você está guardado se estiver na palavra. Oh, glória. Vocês estão gostando dessa palavra, irmão? Acho que vocês não estão gostando, não. Muito bem. A lição que podemos tirar disso, temos que ter cuidado com aquilo que é a vontade de Deus. Com aquilo que é a vontade de Deus. Temos que ter cuidado. Ah, pastor, mas minha esposa, ela não está muito aí para a igreja, para Jesus. Siga você. Dê testemunho. Tenha vida com Deus. A minha mãe dizia que água fina em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia, Deus vai encontrá-la. Deus vai encontrá-lo. Ah, deixa eu te contar uma coisa. Eu lembro da igreja onde eu conheci minha esposa, lá em João Pessoa. E tinha uma moça naquela igreja que me criticava. Se eu tropeçasse numa palavra, tinha uma crítica, etc, etc, etc. Um dia fomos a um acampamento. E nesse acampamento, chegamos lá, tinha uma piscina muito suja, mas pedimos ao dono, fomos lá, ficar limpa a piscina, 2 dias a piscina estava pronta. Aí aquela coisa, não, mas tem o horário do banho e tal. Um dia desse do banho, aquela moça, e não voltou. Meu Deus, corre lá, vem cá, alguém pulando atrás, está morrendo. Não para de chorar. O tempo inteiro chorando. Chegou a hora do culto, chorando. O que está acontecendo? Quero falar. Fala. Quando desceu, havia um homem de branco, alto, pisou no braço, puxou uma espada e disse: hoje é o dia da decisão. Para voltar tem que ter arrependimento. Aí como é que você vai se arrepender dentro d'água, engolindo água, meu Deus? A mente preparada, né? A palavra estava lá. O coração se compungiu, era na hora que alguém pegou e tirou. Tenha cuidado. Esse mundo espiritual que nós vivemos, ele é muito mais real do que esse mundo natural. E nós não podemos brincar. Precisamos ficar alerta. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. E você não sabe como é que as coisas vêm. Então é melhor estar diante de Deus todos os dias, vivendo aquilo que a palavra tem ensinado. Eu acredito que eu, de fato, já participei de alguns ministérios, nunca vi em nenhum ministério o que eu vejo nesse ministério que nós estamos. Uma quantidade tão grande de unções proféticas que existe nesse ministério, é uma coisa impressionante. Eu não sei se alguns ministérios é porque não se dá ênfase a isso, com medo de coisas que aconteceram no passado, as meninices, os fogos errados, que não se fala, mas como no nosso fala dos 5 dons ministeriais, a gama de pessoas que tem a unção profética e o ofício profético é uma coisa linda, e eu fico caçando, procurando quem é aquele que tem essa unção, porque eu quero ajudá-lo a, sabe, sair de trás da fila para ir para frente da fila, que eu acho que é importante, porque a voz profética nos últimos dias da igreja será uma voz relevante. Eu estou falando verdadeiramente profetas de Deus, pessoas que possam, no tempo passado eu fui muito criticado e machucado, porque eu falava de profetas videntes. Que é isso, pastor, isso é negócio para espiritismo? Eu digo, não, irmão, são pessoas que veem o mundo espiritual aberto, até que isso foi disseminado.
Mas existem aquelas pessoas que têm visões de Deus, como Daniel teve e outros tiveram, e isso é importante para a igreja. Nós não vamos criar, inventar coisas, porque é bobagem, vamos prestar conta de tudo que nós falamos, mas coisas que são verdadeiras, corretas da parte de Deus, elas precisam ser ditas e precisam ser faladas. Por isso que é importante desenvolver o senso profético do destino, porque essa voz profética nos últimos dias, ela é de total importância para aquilo que nós vamos viver, para os alertas que nós vamos ter que viver. E Deus tem sido cuidadoso em levantar essas vozes. Nós vamos ter um evento aqui dia 5, 6 e 7 de julho, a voz dos profetas. Eu vou trazer 4 pessoas das quais eu estou orando. O sinal que Deus me deu foi sondar o coração deles. É para vir sem a gente pagar a hospedagem e sem a gente pagar nada de avião. E eles ainda trazerem uma oferta. O primeiro eu já falei, já comprou a passagem, já está com o hotel reservado. E disse, pode ficar tranquilo, pastor, a oferta a gente leva. Que coisa linda, não é? A voz dos profetas, julho 5, 6 e 7. Eu vou nesse culto, pastor, porque eu quero ir nesse culto, que eu quero que o profeta fale. Não, você venha para esse culto, vai ser uma bênção. Mas eu estou orando por uma coisa nesses cultos, e eu sei que vai acontecer. Amém? Diga, Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos terminar? Vamos terminar? Agora, pastor, o senhor falou que o senhor gosta de ver aqueles que têm unção profética. Veja bem, eu não estou aqui deixando de lado o apóstolo, o evangelista, o pastor e o mestre. Não, não. De forma nenhuma. Todos eles são relevantes nesse tempo do fim. Eles se completarão. Agora, se você não tem em você nada do profético, no sentido da unção ou do ofício, o reino de Deus e suas manifestações são tão extraordinárias que não falta subsídios. Você não precisa ser profeta para interpretar uma língua. Você não precisa ser profeta para ter uma palavra de sabedoria e de conhecimento para uma pessoa, discernir espiritualmente. Você não precisa ser profeta. É aí onde nós temos nos enganado nessa questão do profético. Não. De fato e de verdade, como eu disse, todos nós somos profetas. Nós podemos profetizar um para o outro. Pode ser que não tenha um ofício. Quantas vezes eu tenho profetizado para algumas pessoas que chegam para morar em São Paulo? Eu digo para elas assim, irmão, olha para mim e escuta isso. Essa é a terra da tua prosperidade. E quando elas pegam, eu vejo o que Deus faz. Agora, eu posso falar e você não considerar a unção. Você só recebe aquilo que você considera. O que você não considera, você não recebe. Amém? Então, nós precisamos disso por quê? Porque a igreja sem clareza para os últimos dias, ela vai bater cabeça. Um fala uma coisa, outro fala outra, um diz uma coisa, outro diz outra, um vai para lá, outro vem para cá, um corre disso, um corre daquilo, e fica nisso. A palavra é uma só. Uma só. Então tem que haver uma convergência para a palavra. Amém? Diga, Deus é bom. Escuta isso. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nascerá sobre ti. Isso é uma palavra profética para Israel, também direcionada para a igreja. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, diga, sobre mim, aparece o resplendor do Senhor e a sua glória vem sobre mim. Então tem promessa para nós? Tem. As nações se encaminharão para a tua luz e os reinos para o teu resplendor que te nasceu. Então nós somos a igreja dos últimos momentos.
Nós somos a igreja dos últimos dias. E essa é a proposta de Deus. E eu acho que nós devemos nos sentir felizes de estarmos aqui nesse tempo, agora, para sermos o diferencial dos últimos momentos da igreja na terra. Ah, pastor, mas eu queria ter nascido no tempo de Matusalém. Ah, eu queria ter do tempo de Noé. Não, Deus te fez para esse tempo agora. Deus nos fez para esse tempo. Nós estamos aqui e vamos fazer a diferença nesse tempo. Amém? Ou ai de mim? Mas pastor, se a gente tivesse nascido naquele tempo da Rua Azusa, com aquele avivamento, nós podemos ser aquele avivamento aqui e agora. Amém? Só precisa a gente se levantar e começar a falar em outras línguas e a coisa pode explodir. Amém ou ai de mim? Amém, amém, amém. Diga, Deus é bom. Então nessa reta final, irmãos, Deus está contando comigo e contigo. Agora eu te digo, Deus pode te fazer rico, pode. Agora, se Deus te fizer rico, Ele vai te fazer rico por quê? Ah, pastor, para eu comprar aquele avião, não é que tem autonomia para ir até Dubai. Não, Deus pode te fazer rico para você investir no reino. Porque tudo acontece no reino. Aleluia. Diga, Deus é bom. Então, está chegando um tempo que a gente vai ver o que não viu ainda. Se fala muito no apóstolo, profeta, evangelista, pastor. A plenitude desses ofícios acontecerá nos últimos dias. A plenitude dos ofícios. O mundo vai estar em densas trevas, em densa confusão e etc, etc. Mas a igreja vai ser o porto seguro. Você vai ver o dia em que os pastores nem terminam a mensagem, o povo corre, quero Jesus Cristo, eu quero, eu preciso. Esse dia está chegando. Eu já vi esse dia no meu ministério. Eu dirigi uma igreja em Campina Grande, grande. Raramente fazia apelo. As pessoas não me deixavam terminar a mensagem. Vinham na frente correndo, chorando, se deitavam no altar para receber Jesus. Um fenômeno poderoso, que os homens que me assessoravam não tiveram cuidado, começaram a achar que era eles. Não é, é coisa de Deus, coisa que nós precisamos entender, que vai acontecer nos últimos dias. Nós vamos ver isso, com certeza. Diga, Deus é bom. Então diga comigo assim, a importância da voz profética nos últimos dias. E olha, se você tem isso dentro de você, converse comigo, que eu quero te indicar um livro para você ler, que vai te levar a níveis mais altos nessa compreensão. Diga, Deus é bom. Bom, para terminar, quando a gente olha, por exemplo, as igrejas do Apocalipse, Éfeso, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, etc., nós encontramos algumas coisas muito interessantes da parte de Jesus Cristo. João estava preso, tendo as visões, recebendo de Deus, né, já velhinho, mas ele observou, né? Por exemplo, o Senhor falando para ele o que aconteceria com a igreja de Éfeso. No final de tudo que o Senhor falou, uma coisa é pertinente a todas as igrejas. O Senhor disse assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. E ele diz em seguida, ao vencedor. Isso quer dizer que se der ouvidos, tem vitória. Diferente do mundo que não ouve, está em trevas. Mas a igreja, se der ouvidos, tem vitória. A igreja de Esmirna, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, olha que coisa linda. A Pérgamo, ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Ao vencedor. A igreja de Tiatira, ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Ao vencedor. Então,
Isso se repete na igreja de Sardes. Quem tem ouvidos, ouça ao vencedor. Na igreja de Filadélfia, quem tem ouvidos, ouça ao vencedor. Na igreja de Laodiceia, até Laodiceia ele diz: quem tem ouvidos, ouça ao vencedor. As mesmas palavras. Jesus repete essas palavras que ele dizia às igrejas nos evangelhos: quem tem ouvido, ouça. Então ele sempre prometeu vitória para quem tem ouvidos e ouve. Agora, se ele diz quem tem ouvidos ouça ao vencedor, quando ele diz ao vencedor, eu vejo que existe um confronto, porque só vence quem confrontou alguma coisa. E qual é o confronto? Nesse termo é a nós mesmos, os vícios, as mágoas, as decepções que tivemos, os embates do dia a dia. Se essas coisas que nos confrontam forem confrontadas por nós, e nós entendermos que existe uma vitória proposta, porque em todas as cartas ele fala a mesma coisa, você vai se tornar muito melhor em relação a essas coisas. Eu disse a uma pessoa uma certa vez: a salvação, ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é que eu fui salvo da culpa e da condenação do pecado. O segundo estágio, eu estou sendo salvo do hábito e do domínio do pecado. O terceiro estágio, serei salvo completamente no dia do Senhor. Por quê? Porque carne será carne até o dia do Senhor. Carne não se converte. Quem tem que converter sua carne é você. Nós temos que fazer como Davi. Davi um certo dia puxou a cadeira e disse: senta aqui, alma. Por que estás abatido, ó minha alma, dentro de mim? Por que te perturbas? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quantos de nós têm essa força por dentro? Todos. Quantos estão exercitando essa força? Poucos. Então nós precisamos ter um cuidado nesse tempo que nós estamos vivendo, para esse alinhamento acontecer. E olha, não obstante as repreensões e correções que Jesus fez em cada uma das igrejas, porque ele fez, mas no final ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça ao vencedor. Agora, ele diz a cada uma o que ele vai receber na sua vitória. O que eu vou receber na minha vitória é uma coisa, o que você pode receber na sua vitória é outra coisa. Todas elas têm um significado, até a pedrinha branca que você vai receber, que você pensa: uma pedrinha branca que o Senhor vai dar, aquela do jardim que a gente bota, não tem nada a ver com isso. Mas cada um vai receber. Agora, primeiro nós temos que ter ouvido para ouvir. Os confrontos virão. Eu digo e termino com isso: nenhum lugar de conforto é lugar para crescimento. Você tem que ouvir a palavra e sair chateado com o pregador. Por que ele teve que falar isso? Ele não devia ter falado isso, mas ele falou, agora eu vou ter que ver, vou ter que rever. Isso é maravilhoso. É muito melhor do que você chegar assim: pastor, que palavra. É esse confronto. Eu posso imaginar Jesus sentado com os discípulos, que não passava na cabeça de todo mundo ali. Era sério. Imagina quando Jesus foi embora. Prometeu que viria, os discípulos sentados, o colégio episcopal, e um dizia: mas quem vai tomar conta aqui? Deve ser João, que era o que ele mais amava. Mas João é um menino, rapaz. Como é que João vai tomar conta da igreja? Não, João é menino. Então vai ser Tomé. Tomé é aquele incrédulo que não vinha nem nos cultos. Então vai ser Mateus. Não. A folha corrida de Mateus é terrível. Não dá. Aí Jesus chega: Pai seja convosco.
Pedro, tu me amas? Eu acho que alguém disse assim, não, eu não estou ouvindo isso não. Pedro, não, o traidor, não é possível. Nós aqui não traímos e ele, não é. Pedro, tu me amas? Pedro, era um bocado de lobo. Jesus disse, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Deus faz o contrário. Aquele confronto de Jesus com eles era para uma mudança de vida. Ela foi tão poderosa e Jesus sabia tão profeticamente o que estava fazendo, que na eternidade de Deus, enquanto Pedro estava traindo, estava escrito: Pedro será o preletor do dia de Pentecostes. E você pode estar pensando com essa mensagem: puxa, pastor, agora eu fiquei atrás da fila mesmo. Mas na agenda de Deus já está escrito que se você ouvir, daqui a alguns dias você não vai entender onde Deus vai te colocar espiritualmente. Oh, bendito seja o Senhor. Essa palavra tocou seu coração? Falou ao seu coração? Fique de pé.